Opa, fala galera, tô de volta. Vamos fazer alguns vídeos aí, tá? Nada muito planejado. Tive algumas discussões no Facebook nos últimos dias e escrevi muita coisa nos debates. E aí, como eu escrevi muita coisa, vocês viram até que eu postei vídeos aí, textos, né, bem grandes sobre Hegel e etc. Eu tenho conversado muito sobre intuicionismo e tudo mais. Então, como eu já produzi um material em texto sobre isso, né, por que não fazer alguns vídeos? Então vamos começar. O vídeo de hoje, eu tenho um texto muito antigo desse, né? Foi um dos primeiros textos, inclusive, que eu coloquei no Instituto Distributista Mutualista, quando eu criei o Instituto. Mas como já é muito antigo, provavelmente a maioria de vocês não conhecem. E eu vou explicar ele um pouco melhor em vídeo, tá? Por que surgiu a ideia de fazer esse vídeo hoje? Porque um rapaz estava falando, né, sobre a época dourada, né, do Brasil, em que existia a esquerda conservadora, né, ou seja, a esquerda econômica, mas que era conservadora na moral, né, e por que ela não existe mais, enfim, né, não é uma discussão que vai ser exatamente do vídeo, mas aí alguém comentou, né, sobre, por exemplo, Brizola e Getúlio Vargas, né, como se Brizola e Getúlio Vargas fossem uma referência de conservadorismo de esquerda. Sim e não, né? Assim, quando a gente fala em conservadorismo a lato sensu, então sim, eles eram conservadores de esquerda, né? Mas o termo conservador sendo usado a lato sensu, né, é um termo de uso comum, né? É um senso comum. Mas como o meu canal é destinado a aprofundar o máximo possível vocês nos assuntos, para vocês serem diferenciados, né? Afinal, vocês não querem ser senso comum. Então eu vou trazer do lato sensu para o stricto sensu, né? Então, assim, o que é conservadorismo e por que Vargas e Brizola não eram conservadores a stricto sensu? Beleza? Ah, entendeu? O que acontece? Vargas e Brizola também eram contra a libertinagem, né? Tinha um discurso meio machistão, né? Um discurso contra os LGBTs, né? E etc. Então, poxa, será que eles não eram conservadores? Isso não é conservadorismo? Então, não. A palavra conservadorismo, a stricto sensu, tá? Conservadorismo é uma ideia política, tá? É uma ideia política de teoria do direito que surge entre os pensadores anglo-saxãos, né? É fundamentada em Edmund Burke, e aí nós temos, né, o tripé desse conservadorismo inglês, que é o Edmund Burke, Russell Kirk e Scruton. Mas isso começou onde? Isso começou né, uma ideia assim bem iluminista, e ela tem a raiz lá em Kant, né? Quando Kant ele tenta reduzir tipo assim, né, a ética, né, o valor transcendental pelo que pode ser alcançado na razão, ainda que ele faça isso dentro do cristianismo, né, porque ele vai dizer que na verdade a ética cristã ela já é ela mesma adequada à ética que pode ser alcançada na razão, né, como ele coloca a religião nos limites da simples razão, é um livro, né, famoso dele. Então, enfim, desde Kant, os protestantes aí têm essa tradição de estar tentando justificar a ética cristã dentro da explicação racional, na tentativa de demonstrar que você nem precisa ser cristão, certo, para defender a ética cristã, né? Ao perceber que a ética cristã ela já é por si mesma, né, a própria ética que poderia ser alcançada pela razão. Então você tem essa redução da ética à razão, né? Então você tem esses valores transcendentais que são os valores racionalmente alcançados, né? Qual que era o objetivo de Kant com isso? O objetivo de Kant com isso não era negar a religião nem nada do gênero, mas porque, como era um debate, né, de teoria do direito, é uma discussão necessariamente jurídica, Kant ele vai estar dizendo o seguinte: olha, numa república, né, que ele era
republicano, né? O pensamento cosmopolita dele é famoso, não só republicano internamente no país, mas um cosmopolitismo geográfico, né? Que é a ONU, por exemplo. A ideia dele é estar dizendo que, ora, como que várias sociedades, como que vários países poderiam ser mediados pela mesma lei, se eles têm religiões e tradições, né, tão diferentes. Ora, essa lei que vai mediar vários países, ela tem que ter uma unidade, né, comum, certo? Essa unidade comum, que é chamada da unidade transcendental, que é a ética, é o que as pessoas, né, os seres humanos racionais, independente de sua religião ou credo, podem conseguir alcançar, certo? Esse é o ponto comum do pensamento kantiano, que vai levar a uma teoria do direito cosmopolita, né? E aí isso vira a tese principal dos autores republicanos e conservadores, que eram todos aí protestantes, né? Como Edmund Burke e maçons, né? O próprio Edmund Burke era protestante maçom. Então, assim, os protestantes e maçons anglo-saxãos acabam ficando dentro desse pensamento, entendeu? Então, esse que é o conservadorismo. Mas tem aquele princípio de prudência, aquela coisa toda, né, que vai até aceitar uma mudança ou outra, contanto que a mudança não seja antagônica, né, aos princípios éticos racionalmente instituídos, né? Ou seja, quando há valores ali meramente morais, que são de tradições de povos, mas que não são necessariamente racional transcendentais, você pode aceitar essas mudanças, né, mas que elas sejam paulatinamente, né, com um princípio de prudência, para não causar revoluções, né, para não causar guerras civis. As pessoas têm que ter um tempo para ir se adaptando, etc. Mas no geral, né, o esqueleto principal da norma jurídica, né, de uma república conservadora são esses valores entendidos como transcendentais. Então você, né, então assim, até o pensamento contra o aborto e etc, ele é encontrado, né, na racionalização, né, em toda aquela ideia, né, tanto que tem até anarcocapitalistas que são contra o aborto, né, porque acreditam que a PNA é possível de conseguir negar o aborto, né, e tudo mais. Então, assim, o conservadorismo é isso, entendeu? O conservadorismo, ele conserva uma ética universal, uma ética transcendental, e apesar de ser um pensamento comum no meio cristão, né, ele na verdade transcende, assim, né, ele é metacristão, porque ele é acessível pela razão mesmo a não cristãos, certo? Mas, né, ou seja, mesmo quando um cristão está defendendo um valor, né, pela posição conservadora, ele o defende porque ele consegue demonstrar para o seu interlocutor que esse valor não é alcançado só pelo cristianismo, mas pela própria razão, entendeu? Essa é a ideia, certo? Então, assim, isso é conservadorismo. Por que Vargas, né, e Brizola não eram conservadores? Porque eles não defendiam algumas posições por um princípio transcendental, entendeu? Por um princípio universal de ética ou por algo racionalmente alcançado, etc. Eles defendiam alguns valores que também por conveniência, entendeu? Por quê? Porque são úteis, né? Vargas, ele vem de uma tradição neopositivista, entendeu? Então, tipo assim, o neopositivismo, por mais que a gente geralmente associe o termo positivismo à esquerda, né, muitos positivistas são ateus, né, o positivismo vem de um pensamento meio que ateísta e etc. O pensamento neopositivista na prática política, ele deriva muito do socioestruturalismo ali de Durkheim, certo? Que é o quê? Durkheim, na perspectiva dele de moral, ele vai estar falando que a moral, ela é fruto da organização social, certo? Né? Ela é fruto. Só que essa organização social não é por um acaso. Essa organização social em Durkheim, ela é quase darwinista, certo?
Por quê? Porque ele vai dizer que em algum momento, né, a gente consegue imaginar uma certa etapa da humanidade em que várias tribos, várias sociedades tinham valores completamente diferentes, certo? E algumas sociedades sobreviveram e outras sociedades não. Algumas sociedades foram extintas, né? Então, assim, essas sociedades que sobreviveram, certo? Elas sobreviveram por quê? Né? Será que foi por um acaso? Né? E esse pensamento socioestruturalista neopositivista vai dizer que não, né? Vai dizer que as sociedades que sobreviveram, elas sobreviveram porque tem alguns valores que provavelmente eram mais úteis. Então, os valores que se encontram hoje na sociedade são valores que, né, tipo assim, existe o valor X e não o valor Y, porque foi o valor X que ao longo da história da humanidade foi mais útil para a humanidade, né? Então, por exemplo, esse pensamento machista, né, de que o homem tem que ser forte, tem que ser resiliente, tem que ser conquistador e tem que reprimir as emoções, né, e não pode ser muito sensível, etc., são valores que criam sociedades guerreiras, entendeu? São, né, essa ideia de que o homem não pode ser frágil e tal, cria o quê? Cria uma sociedade muito mais produtiva, porque o cara, mesmo doente, ele vai trabalhar, porque ele quer provar que ele é machão, entendeu? Que ele não é sensível, etc. Então, assim, percebe essa moral, né? Cria uma sociedade altamente produtiva, cria, né, uma sociedade guerreira e etc. Imagina uma sociedade, né, onde a moral é pós-moderna, uma sociedade dessa galerinha aí, né, lacradora, que está querendo desconstruir a masculinidade tóxica, né, ou seja, está querendo defender a liberdade do homem ser sensível, do homem se magoar, entendeu? Que o homem não precisa ser fortão e etc. Né? Se isso acontece, você vai ter uma sociedade muito mais frágil, você vai ter uma sociedade despreparada para a guerra, né? Como é que você vai ter um serviço militar, como é que você vai ter um exército, né, onde boa parte dele sei lá, de demi-boys, né, como eles falam, entendeu? De gender fluid, etc. Então, assim, é uma sociedade que não é útil, entendeu? Então, o pensamento fascista, tanto, né, a galera debate, nossa, mas o Mussolini apoiou a Igreja Católica, apoiou o Vaticano, que não sei o quê, mas ele não era exatamente conservador. Poxa, mas, né, por que o Brizola era pró-aborto, né, por exemplo, mesmo que pareça conservador? Por causa disso, entendeu? O ponto deles que parece conservador é, na verdade, um ponto que é conveniente, certo, à sobrevivência da sociedade. O fascismo, se fosse Mussolini, fosse Vargas ali, né, e aí o pensamento de Brizola e etc., a gente deve lembrar que foi uma discussão que ocorreu num período de guerras, entendeu? Então você precisava de sociedades, né, de guerra, era um pensamento militar, e um pensamento militar, entendeu? Tem que ser um pensamento machista, não pode ser um pensamento desconstruído, entendeu? Então, entendeu? Era conservador entre muitas aspas. Agora, por exemplo, Brizola era pró-aborto. A gente vê o General Mourão, por exemplo. O General Mourão é um ótimo exemplo de como o neopositivismo ainda sobrevive até hoje no meio militar, entendeu? Por quê? Essa questão machista, né, ou da posição do gênero masculino e da mulher na sociedade é algo comum entre os neopositivistas e os conservadores, porque acaba sendo algo útil para a sociedade. Agora, por exemplo, o pensamento contra o aborto é útil, é pragmático? Né? Não. Então, por exemplo, quando você tem essas discussões como a crise previdenciária, né, com muitos idosos aí aposentados, ou até muitos idosos assim já praticamente em condição vegetativa, recebendo verba pública, e poucos jovens ou adultos trabalhando para gerar arrecadação, né? Ou o crescimento populacional cada vez maior causando crises, né? Tipo assim, em questão utilitária, não tem para que ser contra o aborto ou contra a eutanásia. Então, quando você vai para essas questões, você percebe que a eutanásia e o aborto, por exemplo, são úteis.
Então, o pensamento neopositivismo acaba sendo uma quimera, entendeu? Porque ele parece muito conservador quando ele vai falar de LGBTs, de mulheres, do arquétipo de gênero e etc, porque ele precisa do homem, né, forte, do homem de guerra e etc, enquanto precisa da mulher do lar, educando direito os filhos e etc, mas ao mesmo tempo ele é pró-aborto, ele é pró-eutanásia e etc, como era o Hitler na Alemanha também, entendeu? Então a gente percebe que o neopositivismo ele é um socioestruturalismo utilitarista, entendeu? Ele é utilitário, entendeu? Enquanto o conservadorismo é um negócio racional, quase deísta ali, né, meio kantiano, meio maçom e etc. E nós católicos somos o quê? Nós católicos, o pensamento católico ele é tradicionalista, entendeu? Por quê? A moral, tipo assim, o católico não deve ficar tentando justificar a moral dele num debate porque ela é racional, entendeu? Não. Por exemplo, a caridade. Se você perceber por que hoje no Brasil a maior parte dos protestantes são neoliberais, né? Como a bancada evangélica, por exemplo, é toda neoliberal, enquanto essa posição distributista ou até a posição social, a social-democracia cristã, ela é mais forte no pensamento católico. Porque a moral racionalizada desse pensamento anglo-saxão não alcança, por exemplo, algumas virtudes como a caridade, entendeu? Tipo assim, por que eu devo dar ao outro aquilo que eu trabalhei para produzir, entendeu? Como que isso é racionalmente deduzido, entendeu? Não é, entendeu? Essa questão de caridade, né, não está no meio protestante, certo? Agora, por que está no meio católico? Porque tem bula papal, entendeu? Tem encíclica, tem bula papal, entendeu? Né? Decretando, né, que a caridade, entendeu? É um valor que deve ser defendido quase imperativamente pelo católico, etc. Faz parte da mística católica, porque pela caridade a gente tem iluminação no intelecto, a gente cria intimidade com o Espírito Santo, ajuda a santificação e etc. Então você perceba que certa moral católica, né, fortemente caritativa, não é uma moral conservadora, é uma moral puramente tradicionalista, entendeu? Ela defende, o católico defende que a caridade é uma virtude, que a caridade é um valor moral, simplesmente porque a igreja diz, entendeu? Ou seja, é simplesmente por tradição, entendeu? Então, a moral católica ela é tradicionalista. A gente não defende meta-valores ou a gente não tenta procurar uma ética transcendental e etc. Não, a gente defende o que é de tradição da igreja e ponto final. Não tem mais discussão, entendeu? Então, para vocês entenderem melhor a diferença, por exemplo, duas pessoas, né, defendendo o arquétipo de gênero, entendeu? Uma é católica e um outro é um neopositivista, né? O católico ele vai falar, olha só, o homem ele tem o papel de ser provedor do lar, de proteger a mulher, entendeu? De ser forte, etc. Por quê? Porque Deus quis assim, entendeu? Porque Deus quis assim, é assim que está escrito na Bíblia, é isso que a tradição católica defende, e ponto final, entendeu? Então, assim, é a tradição da igreja, entendeu? É uma questão metafísica, né? A questão do gênero, etc. Agora, um neopositivista, ele vai defender exatamente a mesma coisa, que a mulher tem o papel de ser cuidadora, de ser educadora do lar e etc. Certo? E que o homem tem o papel de ser provedor, defensor da família, de ir para a guerra e etc. Por quê? Porque isso é útil para a sociedade. E a sociedade sobreviveu por causa disso, né? E porque, tipo assim, isso é algo intrínseco à própria relação natural, né, dos gêneros. Que, por exemplo, se você tentar imaginar um período tribal, imagina um período tribal onde não existia camisinha, certo? Então, né, então, por exemplo, as mulheres engravidavam sistematicamente. As mulheres numa tribo, né, eram praticamente parideiras, né? Tipo assim, elas ficavam grávidas sistematicamente. Então, como uma mulher que fica grávida sistematicamente vai para a guerra, vai ser força produtiva, vai trabalhar, não tem como, entendeu? Então, né, os homens eram quem faziam proteção
de fronteira, eram quem faziam a caça, entendeu? Era quem cuidava do cultivo e etc. Era quem ia para a guerra, entendeu? E as mulheres não, por quê? Porque a mulher estava grávida, a mulher não tinha como ir. Então, pela própria relação, né, naturalista, entendeu? Pela própria relação real, natural, né, da natureza dos gêneros. Eita, caiu o celular. A própria relação da natureza dos gêneros fez com que as sociedades humanas se desenvolvessem num modelo de que a mulher ficasse como cuidadora, né, do lar e o homem ficasse como força produtora, protetora e etc. Então foram essas sociedades que foram, né, sobrevivendo, e aí hoje a moral é assim, por quê? Porque ela é útil e ponto final. Então, basicamente, isso é a diferença entre o conservadorismo anglo-saxão, sempre associados aos geralmente a protestantes e maçons, fica ali entre, né, um pensamento pós-luterano e deísta, né? Aí você tem o reacionarismo, que é essa ideia útil do homem forte, etc., né, do homem guerreiro, porque é assim que sobrevivem as sociedades. Você tem aí quase uma questão de super-homem de Nietzsche, entendeu? Então, tanto que Hitler, por exemplo, né, era muito influenciado por essa questão do Ubermensch nietzschiano. Então, Nietzsche, né, Hitler, Mussolini, Vargas, né, o Brizola, você tem uma gama aí de líderes políticos, né, que parecem conservadores, mas era uma questão puramente utilitária. E você tem os tradicionalistas, né, que é onde fica mais o pensamento católico, entendeu? Então, espero que tenha solucionado aí a dúvida de vocês de qual a diferença entre conservador, tradicionalista e reacionário, tá bom? Viva Cristo Rei!